aconteceu, por exemplo, no último BBB, transportando isso pra gente aqui, dessa coisa de é gente contra eles, você é um preto, você tem que comportar como eu tô te falando. Toda essa discussão que teve nesse último BBB, como vocês viram isso? Isso ajudou a discussão ou meio que atrapalhou? Eu não acompanhei... Mas você viu, eu também não acompanhei, eu só vi a repercussão sobre Cara, isso. eu acho que, tipo, coisas sérias, coisas que ficam pra sociedade não se discute num reality show dessa maneira, tá ligado? Tipo, eu acho que gera gera entretenimento de redes sociais. Eu não sei avaliar até que ponto esse entretenimento, essas discussões ficam na sociedade, ou se é só a garotada do Twitter se envolvendo em mais uma treta. Você chegou a ver direito o que era? Cara, eu vi assim por cima, até escrevi sobre isso e tal. Eu acho que tem um monte de coisa misturada ali. Muito Então, assim, mistura, é um ambiente controlado, todo mundo tá descontrolado dentro desse ambiente controlado. Então, nada daquilo é real. Né? Então, o fato é isso, nada daquilo é real. É um exagero do que uma parte da pessoa. O reality show não é real. Não é nada daquela discussão, aquelas discussões não são reais, aqueles comportamentos não são reais. Muito provavelmente você não se comportaria daquele jeito se não tivesse enclausurado numa casa durante meses. Sabendo que tem milhões de pessoas assistindo. Então... Entendeu? E tem todo... E acho que a questão da... Como é que se fala? Da sensibilidade aflorada, né? Então tem essa coisa. Então todo mundo hoje quer... Então... O que a Rede Globo quer com o reality show, ou que a Record quer com a Fazenda, é que a gente fique preso ali na televisão. Nós estamos comentando o assunto. Quanto tempo faz que acabou isso aí? Então eles conseguem isso aí, porque é isso. Vamos falar de uma coisa mais recente, então, que foi essa discussão do Monark, que vocês devem estar por dentro. Até a relação de vocês é a mesma dos outros podcasts lá do Flow. Vocês estão embaixo do guarda-chuva, então... Sim. Tá, entendi. E essa discussão do Monark, eles vieram aqui semana passada, né? Na quinta, se não me engano. A gente falou sobre isso também, liberdade de expressão, e aquele tweet, né? Que ele explicou bem o contexto, de opinião racista é crime ou não. Vocês estão por dentro disso? Como diz não, o Igor... A gente troca ideia com o Monark lá nos bastidores direto, assim, cara. Como diz o Igor... Que o Monark mordeu uma isca. Os caras jogaram uma isca. Mordeu. Foi o tweet de bosta vacilou. que ele fez, cara. Ele não vai entender, mas foi. Porque... Eu falei também que o ambiente não era a melhor plataforma para ele discutir aquilo, né? E nem a melhor forma de discutir, nem o melhor jeito de dizer aquilo. E também poucas pessoas têm essa preocupação do Monark, cara. Eu acho que às vezes ele se universaliza. Ele tá achando que todos os garotos do Brasil estão mega preocupados com a liberdade de opinião. A gente tá vendo um país que a gasolina tá R$8, cara. Cara. Tem que pagar o boleto aqui. Quem tá lá, tipo, falando, nossa, estão cerceando minha liberdade de discutir no YouTube. São pessoas como ele. Então, eu não acho que ele é mais... Eu tenho certeza que ele não é mal intencionado, tá ligado? A gente tromba lá no... Como taxaram ele de racista? A gente conhece a gente se tromba lá nos bastidores, a gente conversa bastante sobre isso. E aí? E eu acho que ele só esquece que a liberdade de opinião tem que vir junto com a discussão sobre o impacto de uma mensagem para o comunicador. E para quem está no meio de entretenimento da publicidade sabe disso, cara, que a gente sempre tem que estudar qual o impacto da sua mensagem, que às vezes não importa o sentido da sua frase, importa como as pessoas vão perceber ela. Mas você tem controle sobre isso? Mas não tem como. Essa é a minha dúvida, mas né? Você tem que ter... Eu tenho controle sobre o que você vai entender da minha frase, por mais clara que ela seja. Mas você tem controle de saber... De editar essa frase. Eu sou professor. Entendeu? Imagina se eu chego lá e vou falando de qualquer jeito. Entendeu? Então quer dizer... Aliás, todo mundo aqui conhece e deve ter tido na vida professor que não tinha didática, como a gente falava. Entendeu? Então quer dizer, o cara vai lá, fala, ninguém entende nada. Por quê? Porque ele não tem preocupação com se fazer entender. Dos princípios da publicidade, do texto publicitário, é que não pode ter dubiedade. Então, você estuda redação publicitária, tá lá, mano, você não pode escrever um texto dúbio. Porque se você escrever um texto dúbio, vai dar merda. Exatamente. Isso é publicidade e propaganda. Por isso que às vezes eu falo, essa galera da direita que se diz liberal, eles realmente entendem mercado, como eles estão falando, cara, porque olha só, isso é coisa de publicitário, mano. Mas o problema, então, foi a forma... E a não preocupação que ele tem com isso. Ele quer jogar qualquer coisa e as pessoas... Eu não lembro como que é a frase exatamente. Ali, uma ideia racista é crime? Uma opinião racista é crime? Foi essa?
Mas isso não veio solto, né? O iFood... Começou com uma discussão antiga, anterior sobre liberdade de expressão. Aí o Augusto Botelho, né, se não me engano, entrou na discussão e ele perguntou pro advogado isso, entendeu? O iFood já é uma empresa criticada por questões raciais. Porque a gente sabe que todo mundo, tipo, que 90% dos integradores são negros, e aí tem uma discussão sobre eles não tratar muito bem essas pessoas. Então eles têm várias medidas que eles estão tentando tomar para mitigar esses danos de imagem, e imagem é importante para as empresas. Claro. Então, assim, o Monark tem que entender que tem todo esse contexto, cara, que se acontecer, se seu tweet parecer racista e a empresa já tiver um pé numa polêmica, ela vai se afastar, cara. E isso é a regra do jogo, é a regra do mercado. Né? Porque o mercado, e eu sempre falo isso pro Paulo, as marcas não querem se mover em polêmica, seja para a direita ou seja para a esquerda. Então, os influenciadores da esquerda que falam sobre pautas mega polêmicas não conseguem fechar publi editoriais, não fecham patrocínio. Você sabe que no YouTube, os youtubers, inclusive da direita e da esquerda, falam que a política não está sendo monetizado no YouTube. Por quê? Porque as marcas querem good vibes, cara. Então não entra em polêmica, porque isso é do jogo, mano. Aqui marcas. O cara... good vibes. Você falou porque você leu na minha camisa? Não. Louco, olha só. Essa aí é a mensagem subliminar. Igual um aluno meu me fez essa provocação ontem, né, na escola. Ele falou assim, professor, ter opinião racista é crime? Eu falei, não. Aí ele falou, não? Aí eu falei, o que tá no Código Penal? Aí ele falou, eu não sei. Falei, então depois que você lê, você volta pra conversar comigo. Acabou a conversa. Agora, no Twitter não dá pra fazer isso. Né? Entendeu? É aí que tá a parada. Porque no Código Penal, é claro que isso não tá lá, você ter uma opinião e tal. Não é assim que funciona. Mas no Twitter é. Então, eu falei isso pro meu aluno. Eu falei, não é. Aí ele falou, não é? Ele tentou se indignar comigo, meteu o louco. O que tá no Código Penal? Eu não sei. Então você tá querendo discutir o que comigo? Você não sabe? Você não sabe nem a lei, você quer discutir o que comigo? Quer me fazer pegadinha? Tá me tirando? Pois é. Ô, Vilela, também assim, existe muito sentimento... Ei, professor, você tá dando palco pra aqueles caras do MBL? Falei, eu tenho que perguntar pra você quem que eu vou chamar no meu programa? Toma! Não, pra quem que eu tenho que pedir pra... Não, você não tem que pedir pra ninguém. Então o que você tá falando? Pois é. Não, eu gosto do seu programa, então você tem que entender que tem hora que eu vou levar gente que você gosta. Então no dia que você não gostar, você não assiste. Cara, é tão simples isso, né? Mas eu tô lá na frente dele, entendeu? No Twitter é o cara 2446002. Esse cara, ele não tem nada a perder. Ele é o Chan. Ele pega doido, tá de cuecão na casa dele. Os caras perseguem a gente, assim. Tem um cara maluco que começou a me seguir e todo tweet ele tá lá querendo falar bosta, tá ligado? Eu falo, mano, por que ele simplesmente não para de me seguir? Mas não, ele tá lá realmente querendo. São os maiores fãs, cara. Esses caras. Mas, eu falei isso pro Monarca lá nos bastidores. Cara, o racismo, qualquer um desses temas, machismo, LGBT, fobia, essas coisas assim, gera muita dor real. Por mais que algumas pessoas manipulem essa dor de forma política e estão usando para debate, existe essa dor. Então imagina, tipo, um cara que perdeu um trampo, foi lá numa entrevista de emprego, perdeu um trampo, sentiu que é por conta de racismo, porque ele sentiu que alguém estava com medo dele, entra no Twitter, vê aquele tweet do Monark. Não vai gerar ódio na galera, porque não tem como conversar. Então, assim, você precisa... Ele entendeu isso ou não? Acho que não, mas... Que maravilhoso! Eu discordo. Não é? Eu falo pra ele... Isso aí, ele mete essa. Ele mete essa, eu discordo, então... Não, eu entendo você, mas eu discordo. Eu entendo você, mas eu discordo. Mano, você discorda, mas você tá errado. Tudo bem, você pode discordar. Que nem minha mãe, você tá certo, mas vai apanhar do mesmo jeito, né? Mas, mãe, eu falei pra você que eu não sei o que é, mas vai apanhar do mesmo jeito. Eu falei. Então, é isso, cara. Tipo, a liberdade de opinião não pode ser discutida sem o impacto disso. Porque, inclusive eu falei pra ele, porque tem caras que você sabe na Deep Web que pode pegar aquele tweet dele e levantar como bandeira os verdadeiros racistas, falando, alguém levantou uma bandeirinha que é um espaço, uma porta pra gente aparecer também ali no debate, tá ligado? Ele tentou sair pela tangente falando que, não, porque uma opinião não necessariamente é uma opinião proferida, né? Eu posso ter uma opinião dentro da minha cabeça e não falar pra ninguém, então pensamento. Não é um pensamento, né? Tá bom. Lá no Twitter você vem meter essa. Não, agora imagina aquele não supremacista mesmo do Chance olhando e falando, nossa, então quer dizer que a gente pode dizer
que a gente pode questionar se ter opinião racista é crime. Então, aqueles caras vão pegar aquela mesma frase dúbia e aparecer no debate. Por isso, tem que entender o impacto da sua mensagem, porque o cara, quando vai crucificar ele, não vai pegar todo o thread do histórico da conversa. Vai pegar só uma frase. Se um cara fala o seguinte, um negro, todo negro é menos inteligente que o branco. O que? Alguém escreve isso? Você tá falando no Twitter? Se alguém diz uma coisa como essa. Tá. Todo negro... O negro é menos inteligente que o branco. Aí você fala pro cara assim... Pô, mas como assim? Não, isso aí não é verdade. Não, é a minha opinião. O que ele tá falando ali é uma coisa racista. Certo? Com certeza. Certo? É crime. Se ele tá falando... Se o que ele tá proferindo ali é racismo, é crime. Então, assim, não é tão simples assim, entendeu? Então, não é você... não, mas a minha intenção... Não importa a intenção que você teve. O que importa é o que saiu ali. Entendi. Então, assim, nem sempre ter opinião racista não é crime. Às vezes é. Dependendo da opinião que você tem. Se a opinião for uma porcaria, é. Então não é uma discussão simples. Ele caiu, como o Igor falou, ele caiu na conversa e se ferrou. Porque falou... Como é que fala o ditado? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? É isso aí. E às vezes nunca entendi. Nem sei o que é isso, mas é isso aí dá também. Bom dia a cavalo? Não sei também. As pessoas falam... Mas serve pra ele porque é negócio de maconha, né? Imagina ele dando bom dia pro cavalo. E aí, cavalo, beleza, meu? E às vezes você não tem uma opinião racista, mas você tem uma opinião que suja o debate, cara. Ou às vezes você profere uma frase que dá palco pra maluco ficar aparecendo no debate também, cara. Porque tem pessoas mal intencionadas. Então, sim. Você não pode ser dúbio. É o que mais tem, né? Porque às vezes você é dúbio e eles aparecem, cara. Mas vocês já sentiram isso de tirar... porque faz pouco tempo que vocês estão com o podcast, mas já tiraram coisa do contexto? O tempo todo. É? É. Twitter, cara, é 240 caracteres agora, né, mano? Então é uma bosta, mano. 240 chances de você se foder. De você se ferrar. O Matheus tava lá com a gente lá no último programa, falou isso também, que ele fez um tweet sobre o Lázaro Ramos e a esposa dele são tipo a Beyoncé e o Jay-Z, sabe? E aí a galera já começou, mas você tá querendo comparar os brasileiros com os estadunidenses. Então... Vai pra outro lado. Você não consegue prever, né, cara, algumas coisas. Não dá, mano. E o lance da... uma coisa polêmica agora. Palmitagem. Você tá ligado o que é? Cara, Vocês são a favor disso? Não pode... não. Cara, eu acho que casar com branco, namorar com branco. Eu acho que a gente é isso a palmitagem, né? Eu acho que cada um vai na sua consciência. Tá Deveria ligado? ser, né? Eu entendo que existe uma discussão sobre estereótipos de mulheres pretas que precisam ser combatidos, tá ligado? Claro. Que impedem que as pessoas desejem mulheres negras de alguma maneira, que criam um estereótipo. Mesmo o negro? Sim, mesmo negro. Tem um estereótipo de que a mulher branca é a melhor para casar, é a mais bonita e esse tipo de coisa. Então, existem alguns estereótipos que devem ser combatidos. Mas eu acho que isso não impede a gente querer controlar o coração, né? Por uma ideologia, por uma regra, sei lá. Que geralmente quem assume essa narrativa assume por questões políticas. Com certeza. É uma decisão totalmente política. Não pode dizer que é uma decisão emocional ou uma decisão psíquica, porque nenhum neurocientista é capaz de definir exatamente o que é o amor, né? Tipo, o que é o relacionamento. Como é que a pessoa se apaixona? Então é uma questão política. Você é apaixonado por mim? Você me ama? Cara, não um amor sexual. Sim, você me ama como um amigo. Sim, com certeza. Você faria amor comigo? Não. Meu Deus, mano. O que você foi muito rápido, cara. Passou da começou.